Estamos aqui com o povo da comunidade do McFly. Nome? Heloísa. Nath. Marjorie. Gabs. Gianni. Bruno. Verônica. Marli. Jéssica. Nara. Vitória! Gente, olha o nosso piquenique. Vários Pringles, porque a gente é muito rica. Vários chocolates, cocas. O copo que é o melhor, né? Você percebe o copo. Na praça, do Gonzaga. Gente, Tirou foto com mexicanos. Aí tirou foto dos mexicanos que estavam ali. Tá, não dá pra aproximar essa fofa. Isso ali, É bom, porque isso a tá gente sendo é muito legal. internacional, tá ligado? É na bagaça. O que você tá fumando? Mudei. Acho que não fazer você vai sair só com o cabelo fazendo assim. Tá filmando. Então, faz joinha para todos. E até o show. Tchau, gente. Ai, pera.